Olá, tudo bem, gente? Eu queria compartilhar com vocês algumas ideias que eu tenho desenvolvido na minha sala de aula com crianças pré-silábicos, silábicos e leitores de palavras. Então, eu trago aqui algumas atividades que eu estou propondo. E esse material é um material bem interessante que nós trabalhamos o consciência fonológica. Então, nós temos a imagem da boquinha, a letra está ao contrário porque está espelhado, e embaixo nós vamos usar imagens porque nós trabalhamos onomatopeias, né? O som de alguns animais, de alguns gestos, de alguns sons que nós podemos observar no dia a dia, como por exemplo o X, né? Que é o som do silêncio. Trago cartolinas, tá certo? Para mostrar que é o material que eu estou usando para colar, porque a impressão, ela é nessa folha A4, fica um pouco sem qualidade. Se eu for utilizar o material assim, fica muito fino. Então eu pego cartolina para poder colar essas atividades impressas, tá certo? A cartolina ela vai ajudar para quando formos emplastificar, ficar mais resistente, ficar um material melhor para trabalhar. Então olha, como a folha ela é flexível, acaba ficando sem qualidade. Se a gente for utilizar assim, ela se perde muito rápido, né? A proposta é que a gente trabalhe várias vezes o mesmo material. Então tá, eu vou usar cola de isopor porque eu estou sem cola branca. Não preciso preencher toda a folha com cola, por quê? Porque eu vou emplastificar. Então eu preciso garantir que as bordas tenham cola, né? Eu preciso garantir que essas bordas estejam minimamente coladas, para poder fixar bem na cartolina e depois eu emplastificar. Então tá tudo bem, não precisa de muita cola, tá? Então uma cartolina dessa eu consigo colar em média 5 ou 6 folhas A4. Então a gente passa cola, não precisa força, só para se certificar que a sua folha A4 está fixa na cartolina. E você vai fazendo isso folha a folha. Quando a cartolina ficar completa, deixa de lado para secar um pouquinho e faz isso com todas as suas atividades, todas as suas folhinhas, e coloca para secar. Eu continuo colando todo o material completo, a cartolina, coloco do lado para secar. Bom, eu estou fazendo o vídeo de forma mais detalhada, porque apesar de ter muitas coisas na internet, mas a verdade é que o óbvio, muitas vezes ele precisa ser dito sim, né? Eu prefiro vídeos detalhados. Mas aí quem não gostar pode acelerar um pouco mais. Continuo colando. Vocês vão já observar que eu tenho outras atividades. Lembrando que essa proposta é para trabalhar minhas crianças pré-silábicas, silábicas, leitoras de palavras. Eu estou com uma turma, eu sou professora de 2º ano e eu estou com uma turma com muita dificuldade. Peguei uma turma bem difícil mesmo, no que se refere à alfabetização. Recebi uns meninos que, infelizmente, sequer sabiam a diferença entre letras e números no 2º ano, né? Olha só a situação dessa turma. Então eu estou realmente tentando adaptar vários materiais para trabalhar com essas crianças, porque só trabalhar os livros que nós recebemos é completamente insuficiente, né? Então aqui eu estou agora cortando, depois que já secou, eu vou fazer esse trabalho de cortar para poder depois emplastificar. Então a gente corta todo o material que a gente já colou.
Agora a gente faz uma leve limpeza, tenta juntar um pouco do que nós já recortamos, para poder seguir para a próxima etapa de emplastificar. Se ainda não terminou, continua recortando tudo que você colou nas cartolinas. Bom, eu estou recortando essa parte, decidi recortar essa parte, tem escrito som das letras. Ó, todas essas imagens que eu imprimi, em cima tem som das letras. Não vejo necessidade de deixá-las, por isso eu cortei de todas as imagens. Por quê? Porque esse espaço, quando eu for plastificar, você vai perceber que ele vai permitir que eu ganhe mais espaço e otimize o material para emplastificar. Você vai perceber que eu estou cortando os excedentes para deixar só realmente a informação importante que eu quero trabalhar com essa criança, que é o quê? A boquinha, para ele entender o formato da boca, a letra e as imagens embaixo para eles associarem a onomatopeia ao som das letras. Esse é o material que nós precisamos trabalhar com essas crianças. Então, o que tiver excedendo eu posso tirar, tá? Então eu estou tirando, vou tirar de todas as minhas cópias o título em cima, que é som das letras, e vou tirar as bordas que estão excedendo. Continuando cortando. Bom, eu acredito que esse tipo de vídeo, ele é bastante interessante para quem está iniciando agora essa rotina de professora, de alfabetização, e muitas vezes a gente se vê meio perdida com relação a materiais lúdicos, a materiais concretos, a materiais que, infelizmente, muitas vezes nós recebemos apenas livros totalmente fora da realidade, da situação que nós temos em sala de aulas, né? Livros que parece que é para um outro nível. Infelizmente, nossas crianças ainda estão, muitas delas, claro que nós temos crianças leitoras também, é verdade, mas nós não podemos trabalhar apenas com as crianças leitoras. Na verdade, a minoria na minha sala são leitoras, né? Eu recebi, como eu disse, crianças com muitas dificuldades no aprendizado. Então, assim, eu entendo que esse tipo de vídeo, ele é muito importante para quem vai trabalhar com alfabetização primeiro ano, segundo ano. Um material que realmente faz sentido para a gente avançar com essas crianças pré-silábicas e silábicas, para chegar realmente em leitura de palavras, de frases e realmente consolidar a alfabetização. Então, eu realmente decidi fazer passo a passo esse vídeo na intenção de que colegas possam ser ajudadas nesse sentido. Quem já domina muito bem essa prática de fazer essas atividades, eu entendo, né? Pode achar até cansativo. Fique à vontade, né? Para pular o vídeo, para não assistir, para avançar.
mas a minha intenção realmente é ajudar aquelas que precisam. Aqui eu apresento a segunda atividade que eu estou utilizando. É interessante esse material porque tem as imagens e tem a boquinha embaixo. Depois que eles já conhecem as letras, a gente vai trabalhar. Ele vai ter que pensar o som de cada letra. Nessa imagem começa com que letra, por exemplo, né? Aí ele vai descobrir a primeira letrinha, tem a boquinha para ajudá-lo a lembrar, e ele vai escrever embaixo para poder formar uma palavra a partir da primeira letra de cada figura. Então ele vai descobrir a palavra secreta, ele vai descobrir que palavra ele vai formar a partir da primeira letra de cada imagem. Do lado nós vamos colar a figura e escrever o nome da palavra que ele descobriu. Claro que nós vamos emplastificar e ele vai poder escrever. Essas figuras são as figuras que nós vamos colocar do lado. Se ele tiver muita dificuldade para descobrir, a gente coloca já a figura para ajudar a criança a entender exatamente qual a palavra secreta, né? Então vai ter uma figura para cada palavra. Lembrando que esse material é excelente para a gente trabalhar a educação inclusiva também. Olha, tá assim, gente, porque tá espelhado, tá? Mas depois eu vou virar a câmera para vocês verem exatamente. Então aqui, ó, o vaso, né? Então o V, a gente tem que trabalhar os sons das letras. Nós precisamos conhecer bem esses sons, né? Então vaca, a primeira letra de cada figurinha dessa formou a palavra vaca. E a gente vai fazer isso com essas atividades com essas crianças. Esse material, como eu estava dizendo, é excelente para a gente trabalhar as crianças com mais dificuldades, né? Por exemplo, com deficiência intelectual, eles gostam muito desse tipo de atividade. Assim como nós fizemos com as letras, nós vamos fazer agora com essa segunda atividade. Nós vamos colar em cartolina, deixar secar, para depois recortar e utilizar com as nossas crianças. Como será emplastificada, ele vai poder usar o pincel, aquele pincel de quadro branco. Dá para reutilizar esse material por diversas vezes. Eu entendo que dá muito trabalho e plastificar e sai caro, né? A gente sabe que a escola não faz isso, é por nossa conta. Pelo menos essa é a realidade que eu conheço. Mas vale a pena, porque nós vamos poder utilizar e reutilizar esse material por diversas vezes. Na verdade, por muito tempo. Ele não se desgasta. Olha só. Aqui são algumas palavras. Bom, nós temos aqui frases também, tá? Porque eu vou trabalhar as crianças que já conseguem ler frases, tá? Só que essas frases, o que tem nessas frases? Elas já estão separadas por sílabas, sílabas, perdão. Você não consegue ver aí direitinho, porque eu consigo ver, mas você não, por conta da tela. Mas são frases e as palavras estão divididas por um traço, para que a gente possa recortar tudo e entregar para a criança tentar formar frases. Claro que essa já não é mais crianças NIs, né? Não são mais as crianças NIs, né? São as crianças que já estão com essa habilidade de escrever frases. Eu virei agora a tela do celular para você entender porque estava espelhado. Agora você consegue ler exatamente a frase como eu estava dizendo. Ele vai montar, repito, a partir das sílabas. Eu poderia ter feito a partir das palavras? Poderia, mas eu quero trabalhar as crianças que são silábicas, que reconhecem apenas as sílabas também. Então eu consigo trabalhar esse material, né, que eu estou mostrando, da primeira letra de cada imagem para formar uma palavra. Consigo fazer isso e consigo depois avançar para palavras e frases, né? Uso essas figuras também que a gente coloca do lado para mostrar qual a figura da palavra, né, que nós precisamos descobrir, para trabalhar também
ditado com essas crianças, né? Um ditado a partir de imagens. Bom, eu recortei todas as frases e colei também em cartolina, de forma que aproveitasse todo o espaço na cartolina. E eu saí colando, recortei tudo e colei. E agora eu vou fazer uma coisa que é muito legal, emplastificar em casa. Aí você pode dizer, ai, tá brincando, né? Vou ter que ter um emplastificador agora? Não. Eu não tenho emplastificador, eu emplastifico em casa com o meu ferro de engomar normal, certo? Então eu comprei na Shopee, saiu super barato, acho que foi R$50, 100 folhas para emplastificar. Então ela vem assim, ó, dobradinha assim, uma folha. Ela é uma folha, mas ela vem como se fosse duas, porque é frente e verso, né? Um lado é fechado. Nunca vire. Do jeito que ela vem, você só abre. Você só vai abrir e colocar dentro que você vai emplastificar. Note que eu tirei o título, como eu havia dito, para poder aproveitar o espaço e colocar outras coisas para emplastificar. Abre, coloca dentro, deixa bem no meio para que fique espaço dos dois lados, para você poder de fato colar essa figura dentro, né? Nas bordas, como eu cortei o título, ficou um espaço que eu vou mostrar agora, que eu posso colocar as imagens, para emplastificar essas imagens também. Vou fazer isso e depois vou fazer o mesmo com as sílabas, ganhando aqui, eu ganhei esse espaço, posso fazer isso e gastar uma quantidade menor desse papel, desse plástico, que ele é um pouco relativamente caro para a gente estar emplastificando, né? Não é difícil, qualquer pessoa faz tranquilamente, com ferro de engomar. Aí eu vou colocando, aproveitando todos os espaços. Detalhe, você tem que saber aproveitar o espaço, porém lembre-se que tem que ficar uma distância entre uma figura e outra, porque a emplastificação ela cola um plástico no outro. Então, se você colar uma figura na outra, quando você for cortar, ele vai se abrir. Então, você tem que deixar um espaço. Embaixo eu coloquei uma toalha, gente, de banho mesmo, tá? Pra poder ficar bem o meu plástico. Por cima eu coloquei um pano de prato de algodão. O ferro não é frio, tá? Ele tá aí no 5, então é um ferro quente, na temperatura que você engoma uma calça jeans, por exemplo. Tá quente, bem quente. Você vai passar sempre do lado fechado pro aberto, para não ficar bolha. Os meus não ficam nenhuma bolha. E você vem de dentro para fora. Devagar, não vai força. De dentro para fora. Bem devagar. Não queima. Tá certo? Não vai acontecer isso, só se você deixar o ferro aí e sair. Mas isso não vai acontecer. Quantas vezes eu vou fazer isso? Eu vou já te dar uma dica. Como eu estou fazendo um pouco rápido, você tá vendo aí? Então eu vou passar mais ou menos umas 10 vezes. Mas se eu fizer isso bem devagar, 3 ou 4 vezes já é o suficiente para ter emplastificado. Mas eu vou já mostrar a diferença. Se você tiver dúvida, você vai levantar o pano e pela cor você vai perceber se já colou ou não, tá? Te mostro já, só um instante. Estou apoiando a mão na outra, mas não é para colocar peso nenhum, não precisa. Continuo passando, ó, de dentro, sempre de dentro para fora. Bom, vou mostrar aqui como é que você sabe que ainda não está legal. Ó, essa ponta, esse lado aqui que eu tô te mostrando, ele está ainda embaçado. Então ele não colou. Vou levantar a ponta, ó. Não colou, ele está embaçado. Pela cor, você sabe que ele não colou. Quando ele cola, ele fica desse jeito aqui, ó. Dessa outra ponta 100% transparente. Como um único plástico, certo? Então, se ele ainda está embaçado, é porque ele não colou. Tudo bem? Aí você cobre novamente e você continua. Você vai fazer onde você percebeu que não colou.
Dá trabalho? Dá sim. Mas quem disse que vida de professor é fácil? Não é, né? E pensando nos nossos alunos, a gente realmente passa um domingo, passa um sábado, usa o nosso final de semana para, muitas vezes, para produzir alguma coisa diferente, para poder fazer intervenções realmente adaptadas, né? Direcionadas, personalizadas para esses níveis, né? Eu trabalho com agrupamento na minha turma. Então, agrupamento por níveis. Então, eu preciso desse tipo de material diferenciado para trabalhar esses níveis. Tá? Então, olha, ainda tá mole porque ela tá quente. Tá toda emplastificada, bem quentinha. Coloco do lado para esfriar, para depois recortar. Pego outra folha e vou fazer isso com todo o alfabeto que eu imprimi. Com todas as frases que eu transformei em sílabas. E vou fazer com todas as figuras que eu fiz, todo o material que eu quero que tenha durabilidade, tá? Aí é o material já emplastificado, olha como ficou as sílabas, gente. Olha isso. Que legal, tudo bem transparentezinho, quer dizer, o que é que está super colado. Dura anos. Você tem material aí para usar por anos. Você vai alfabetizar esse ano, próximo ano, vários outros anos com esse material. Olha que bacana. Aí se você gostar desse tipo de vídeo, é longo, mas é bem detalhado, tem a ver com a nossa realidade, né? Aqui é a nossa realidade de professor ou professora, é exatamente isso, é mão na massa. Mão na massa, a gente nunca vai receber, gente, tudo pronto, o sistema não vai dar mesmo, então é você e você que tem que dar conta do recado. É você que tem que saber qual é a realidade da sua turma e correr atrás para poder você realmente conseguir alfabetizar a sua criança. Esse é o seu alvo. Olha só, todo o alfabeto. Meu alfabeto de consciência fonológica. O método fônico é cientificamente comprovado que é o melhor método, né? Atualmente essa discussão ela já é prego batido e ponta virada. É um método que eu uso há anos. 4 anos que eu utilizo esse método e tenho tido bom êxito. Estou tendo dificuldade esse ano, porque essa turma está realmente bem difícil. Olha que eu preguei o alfabeto. Como eu recortei o título, eu fiquei com esse espaço a mais para colar as figuras e as sílabas. Então, eu ganhei muitas folhas, né, de emplastificação. Nossa, eu fico super orgulhosa. Deixa eu mostrar o que sobrou da cartolina, o que é que eu fiz. Peguei papel, dobrei, né, o papel, a cartolina no caso, coloquei ponto de interrogação em cima. E embaixo dentro eu coloquei sílabas, porque eu vou trabalhar também tanto os leitores de palavras como as minhas crianças que ainda não conseguem identificar sílabas, tá? Então eu vou pregar no quadro e eles vão ter que escolher aleatoriamente levantar e me dizer para os colegas qual a sílaba que ele achou. Bom, depois quando a gente avançar, a gente pega o mesmo material para trabalhar a produção de palavras. Olha que bacana, gente. Então eu vou pregar no quadro o máximo de sílabas que eu puder pregar, tá? Só que agora vai ser a sílaba realmente visível. Aí eles vão conseguir formar palavras. O desafio agora é formar palavras, tá? Então eu prego as sílabas aleatórias e eles vão com um pincel ligar que sílaba ligada a outra sílaba forma determinada palavra, tá? Então a gente vai conseguir trabalhar isso. Aqui eu tenho já o material que eu estou concluindo, o corte nós já colamos, já emplastificamos, já recortamos. E esse é o resultado do material riquíssimo que nós temos para trabalhar os níveis mais críticos da alfabetização. Além de ser um material, como eu disse, riquíssimo para trabalharmos com as crianças da educação inclusiva, tá? Bom, gente, é interessante esse momento do cortar. Eu vou enfatizar, não corte coladinho na ponta. Note que eu deixo um espaço entre uma figura, uma sílaba e outra. É preciso deixar, porque se você não fizer isso, ele vai descolar, gente. O que prega, o que faz esse plástico pregar
é o prego, é o plástico colado no outro. Então, se você cortar isso, ele vai se abrir, tá? No início, eu não tinha muito entendimento e fiz isso algumas vezes e perdi muito material. Mas agora eu já sei, a gente precisa deixar um espaço para poder cortar. Nada demais para não perder material, mas também tem que ter um espaço sobrando entre as duas sílabas, né? Você consiga cortar no meio e ela permanecer fixa, coladinha. Olha só. Tá vendo que tem um espaço? Então, você corta ao meio. Bem no meio. Deixa um espaço para cada sílaba ou figura. E dá muito certo. Aí depois, fica sempre alguma ponta, ou não fica tão regular, tão reto, ó, não corte coladinho. Eu tô mostrando aí que é para não colar. Se ficar algum espaço maior, excedente, né? Você diminui, tá?